presidente Jair Bolsonaro visitou no domingo um circo em Candangolândia, no Distrito Federal, e falou à repórter da Velha Imprensa na saída. O presidente enfatizou que foi a primeira apresentação do circo desde a imposição de medidas restritivas por governadores e prefeitos a pretexto de combater a pandemia. Bolsonaro disse: são brasileiros se virando. O governo federal, o que a gente pode fazer para ajudar, para não atrapalhar essas pessoas, a gente faz. Bolsonaro lembrou: alguns só sobreviveram graças ao auxílio emergencial. Vamos ajudando o Brasil. E as consequências econômicas é dessas políticas erradas. Fecha tudo, fica em casa, economia a gente vê depois. Vem a conta para o pessoal pagar. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara, do canal Te Atualizei, e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal desde 1º de julho de 2021 está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. O primeiro dia de trabalho deles foi ontem, hoje tem 2 sessões. É o brasileiro se virando. Sim, senhor. O governo federal, a gente pode fazer para ajudar as pessoas e não atrapalhar, a gente faz. Alguns só sobreviveram graças ao auxílio emergencial de 2020, parte de 2021. Vamos ajudando o Brasil. E as consequências econômicas é dessas políticas erradas. Fecha tudo, fica em casa, a economia a gente vê depois. E tem a conta para o pessoal pagar. Pessoas humildes, tivendo o próprio semblante deles, tem dificuldades. E isso aqui é um empreendimento familiar. O circo praticamente deixou de existir. No meu tempo, 50 anos atrás, 55, era bem diferente. Quando chegava um circo numa pequena cidade, como é o Eldorado Paulista, a gente vibrava. Hoje eu não sei como eles estão vivos até hoje. Mas tudo bem. Muita guerra, né, presidente? Um abraço, sim, senhor. Obrigado, senhora presidente. Bom, eu ouvi aqui o deputado do PT que me antecedeu falando a respeito de 64, hoje, dia 31 de março, onde é celebrada a Contra-Revolução de 64, dizendo que fica chocado que alguns parlamentares possam vir a essa tribuna defender essa contra-revolução, contra-golpe, e dizendo que estaríamos tentando desconstruir uma narrativa. De fato, é para desconstruir uma narrativa, porque a narrativa que foi construída, ela foi construída pelos revanchistas. Ela foi construída, uma narrativa é um lado, é uma história, é uma meia-verdade. O que nós queremos trazer é a verdade, porque ele ainda disse que lutaram por liberdade, e não foi nada disso. Lutaram pela revolução do proletariado, pela ditadura do proletariado, e ainda afirmou que nós confundimos liberdade de expressão com cometimento de crimes, como defendendo, na verdade, fazendo aqui uma alusão a essa questão que está acontecendo do Supremo Tribunal Federal, em que vem fazendo um avanço de totalitarismo para punir deputados e também cidadãos que fazem críticas ao STF.
como se isso tivesse algum respaldo legal, justificando a censura, justificando os inquéritos ilegais, as prisões ilegais, inconstitucionais, inclusive solapando a Constituição, atropelando o artigo 53, que garante a imunidade parlamentar aos deputados e senadores para que possam representar o povo. E também o parágrafo 2º, a imunidade formal, em que deputados e senadores já pós-diplomados não podem ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Esse totalitarismo já avançou de uma forma que ninguém aguenta mais. Quem coaduna, quem compactua com esse tipo de atos é verdadeiramente canalha. Canalha. Porque o que nós estamos vendo é um verdadeiro ataque às nossas instituições e à nossa democracia. Ontem o que se viu foi um episódio vergonhoso, o mais lamentável da nossa história, em que Alexandre de Moraes, a partir do momento em que o deputado Daniel Silveira afirma que não aceitará a imposição de uma tornozeleira eletrônica somente após o crivo do plenário da Câmara dos Deputados, em conformidade com a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade 5526, que inclusive foi julgada pelo próprio STF, que determina que medidas cautelares passem pelo mesmo crivo, pelo mesmo processo que faz a prisão em flagrante. Alexandre de Moraes, numa sanha de vingança, de vendetta, determina que Daniel Silveira seja compelido a colocar essa tornozeleira ou será multado em R$15 mil diariamente. R$15 mil se ele não aceitar colocar essa tornozeleira. E eu te digo, Daniel Silveira, é óbvio que agora ele terá que colocar essa tornozeleira, mas eu espero que a Câmara dos Deputados, na figura do presidente Arthur Lira e a mesa diretora, paute aqui essa decisão para que nós possamos decidir se ele deve ou não utilizar a tornozeleira. Porque isso é um verdadeiro totalitarismo, uma verdadeira afronta ao Legislativo. Daniel Silveira não pode ser coagido dessa forma, porque quem está sendo coagido é o plenário da Câmara dos Deputados, porque estão passando por cima da nossa autoridade. E eu digo para vocês, quem se apequena com isso não é Daniel Silveira, quem se apequena com isso é o ministro Alexandre de Moraes. E eu digo, até mesmo o ex-ministro Marco Aurélio Mello afirmou que isso é um ato de constrição, limita a liberdade de vir, a meu ver, fica submetido ao colegiado com a palavra dos deputados Daniel Silveira e que ele se pronuncie de acordo com o figurino legal. Eu vejo algo até humilhante, um deputado federal ter que usar uma tornozeleira. Que período vivemos, que tempos estranhos, e é de fato isso, estão querendo humilhar um deputado. E digo para vocês, a oposição, ela não quer justiça, ela não quer... A oposição, ela não busca justiça. Ontem nós vimos aqui umas deputadas de esquerda, de oposição, com cartazes de Marielle, com placa de Marielle, demonstrando que elas não estão preocupadas com a legalidade do processo. O que elas querem é uma vingança contra o deputado por ele ter quebrado a placa de Marielle. Isso não é justiça, isso não é legalidade do processo, é simplesmente uma vendetta contra o deputado. E faço aqui das minhas palavras as palavras do senador Lazier Martins. Já chegou o momento em que isso deve cessar. Alexandre de Moraes deve ser empichado. E mais, o Senado deve se engrandecer e colocar esse processo para finalmente ser pautado pelo Senado Federal. Lazier Martins disse: tornozeleiras são necessárias para criminosos, como algemas seriam adequadas para autoridades que exorbitam de suas atribuições sem limite. E é isso que vem acontecendo. Alexandre de Moraes já extrapolou todos os limites
da legalidade e está solapando a nossa Constituição e as nossas instituições em nome de uma vingança pessoal contra um deputado. Chega! Se os senadores que representam seus estados têm alguma hombridade, pautem esse processo de impeachment e pressionem Rodrigo Pacheco para que seja colocado em pauta esse processo e darmos um fim a esse avanço de totalitarismo contra a nossa democracia no Brasil. Obrigado.